Foi assim, terça-feira, madrugada de 24 de agosto de 1954. Ele deixou uma reunião ministerial, ciente de que seria deposto pelos militares, e veio até esse quarto, e às 8h30 da manhã, com um tiro no peito, saiu da vida para entrar na história. Gente, ele foi um dos mais importantes personagens da história política brasileira. Os 55 anos da morte trágica de Getúlio Dornelles Vargas é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. A meu lado, esse grande diretor, Aderbal Freire Filho. Ele foi autor, diretor e ator de uma peça que se passava aqui nas dependências do Palácio do Catete, chamado O Tiro que Mudou a História, não é isso? Isso. Aderbal, o que levou você a entrar nessa? Que motivação? Por que fazer essa peça? Por que Getúlio? E Getúlio é um personagem muito forte do imaginário de todo brasileiro, né? Quer dizer, Getúlio, a sua personalidade, a sua história e ainda essa tragédia grega, que é o suicídio do presidente enquanto presidente, no próprio palácio, é um imã poderosíssimo. Eu tinha também umas razões, digamos, pessoais, assim, quer dizer, de geração. Eu era estudante quando, na época no dia do suicídio dele, lembro tudo, aquela coisa inacreditável, as pessoas chorando como se fosse uma pessoa da família. Fala um pouco dessa peça. Essa peça, ela se passava em vários salões, né? Conta um pouco pra gente aqui. Exatamente. Nesse salão aqui onde a gente está, que é o Salão dos Espelhos, tinha uma cena de fantasia, que era o encontro do Getúlio com a morte. Uma moça linda, de cabelos compridos, vestido branco, e aqui eles conversavam. E aqui ele dizia, por exemplo, o Getúlio chegava até ali, aquela porta, olhava para fora e dizia, não tem ninguém para me ver aqui. E há pouco tempo atrás, estavam aqui gritando que me queriam os queremistas. Os queremistas que não queriam que o Getúlio saísse em 45, não é? E queriam que ele continuasse. Ele dizia, os queremistas, estavam aqui os que me queriam, e agora só você me quer, dizia isso para a morte. E ela dizia assim, para você ver, e a mim me chamam caprichosa. E aí, escrevemos a cena final, um monólogo do Getúlio. Daí ele mesmo pegou a carta e botava na mesinha de carta-testamento. Carta-testamento, na mesinha de travesseiro. Aí depois tudo ele fazendo, ele dizia assim, vou olhar pela última vez para o mundo, aí abria a janela e olhava e dizia, essas pessoas aí embaixo. Aí dizia assim, alguém está notando, alguém está me vendo. Aí fechava rápido a janela. Aí fala como pegou o revólver e tal, senta e dá um tiro. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias e as calúnias não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Aspásia Camargo, historiadora, cientista política. Aspásia é uma grande estudiosa da era Vargas, de Vargas. Mas nós estamos aqui no Jockey Club Brasileiro porque este era um dos
poucos lugares onde o Getúlio gostava de vir, de comparecer, né? Aspásia, fala um pouco assim, quem foi Getúlio Vargas? Desculpa a pergunta tão ampla assim, mas qual, em resumo, a importância de Getúlio na história política brasileira? Eu acho que Getúlio foi um gênio político. Ele não é apenas um patrimônio da política brasileira, é um patrimônio universal. Porque ao longo da sua vida, ele conseguiu imprimir mudanças pessoais e de estilo que, de certa maneira, ajudaram o Brasil a se transformar de um país agrícola, né, entregue àquela República Velha medíocre e extremamente nefasta, a uma potência industrial, um país de vocação industrial. E também a construir a nacionalidade que se perdeu naquela fragmentação de coronelismos, de clientelismos, que era tipo de país que nós tínhamos na época. Terra da liberdade, Brasil, não usou de falsidade. O que ele fez foi dar a esse país um Estado moderno, não ele, mas um conjunto de forças políticas que ele liderou e que ele manipulou, né? E dar também a esse país um embrião de nação, de nacionalidade, incluindo os trabalhadores nesse pacto do qual eles eram sócios menores, não tenha dúvida, mas com uma legislação trabalhista e com um compromisso, né, com o povo e com a nação que construiu esse embrião de país que nós temos hoje. Maria Celinda Araújo é historiadora e ela é especializada em Getúlio Vargas. E eu queria que a senhora me contasse um pouco que tipo de personalidade, como estadista, o Vargas tinha. Era uma pessoa extremamente dedicada às questões do Estado. Tinha um envolvimento muito grande com a coisa pública, pensar os projetos nacionais. Era um homem que gostava muito do Brasil, tinha uma vida muito frugal. No diário ele brinca muito com a vida da High Society, que ele acha um tanto banal, frívola, e não viajava, era um presidente que não viajava ao exterior. Ele conhecia o Brasil, mas ao exterior ele só foi ao Paraguai e à Argentina, ele nunca saiu daqui. E um homem que levou uma vida razoavelmente simples a vida toda, que contrasta com a biografia de outros políticos, né? Embora fosse, claro, um homem que não tinha o menor apreço pelas instituições representativas, como era comum na época, né? Em 1909, Getúlio Vargas tem o seu primeiro cargo público por eleição, que é deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Professor Boris Fausto, fala um pouquinho desse contexto gaúcho da vida política do Getúlio. O contexto gaúcho é um contexto, na história do Brasil, o contexto gaúcho é muito peculiar, é muito especial, né? O Rio Grande é muito diferente dos outros estados brasileiros. E o Getúlio passou a juventude em fazendas, depois foi para Porto Alegre, num meio muito politizado, porque o Rio Grande do Sul sempre foi muito politizado, partidos que se enfrentavam, e foi nesse meio que o Getúlio foi formando a sua personalidade. Eu queria que o senhor me contasse como é que Getúlio, de presidência do Estado do Rio Grande do Sul, ele chega a líder de uma revolução nacional. Não, o Getúlio percebeu a necessidade de unir o Rio Grande do Sul. E nas eleições de 1930, ele surgiu como candidato, apoiado por Minas, o que era uma novidade, porque rompia um eixo que era o café com leite, que era Minas e São Paulo. Minas e o Rio Grande do Sul formavam uma outra aliança. Bom,
o Getúlio foi derrotado nas eleições de março de 1930. Se houve fraude, não houve fraude, não. Certamente houve fraude, mas o fato é que ele foi derrotado. E aí criou-se um clima de preparação de revolução, com marchas e contramarchas, até que estourou a Revolução de 30, que levou o Getúlio ao poder. De 30 até 45, nós temos o Getúlio como ditador. Ele fica de 30 até 34 como chefe de um governo provisório que dura 4 anos, o que é um bom tempinho para um governo provisório, né? Aí se processam as eleições para a Assembleia Constituinte em 34, em 33. Em 34 é aprovada a Constituição de 1934, que é uma Constituição que representa o avanço no país, e daí ele é eleito pelo voto indireto e se torna presidente da República, porque se resolveu que a primeira eleição seria pelo voto indireto. Só que em 37, junto com o Exército, ele deu o golpe, que é o golpe do Estado Novo, fechou-se a Câmara, o Senado, acabou-se com a liberdade de expressão, entrou a censura, entrou a violência policial. Queria que a senhora falasse sobre aquela famosa queima das bandeiras. O que aquilo significa? Aquilo tem tudo a ver com esta personalidade do Getúlio, de ser o chefe de Estado, o chefe de governo, o líder, que aconteceu em 37, logo depois da decretação do Estado Novo, depois do golpe, e era uma maneira simbólica de mostrar que o país, a partir daquele momento, só tinha um líder, só tinha uma bandeira, só tinha um objetivo, era a unidade nacional. Não havia mais oligarquias regionais, não havia mais partidos, não havia mais facciosismos, não havia mais dissidências. Enfim, é um ato simbólico de um conteúdo extremamente totalitário. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional. Ele consegue acalmar os militares até 45 numa boa. Assim, consegue fazer uma política para os militares que beneficiava o que os militares queriam, que era um exército nacional, que era armamento, que era os códigos militares. O anticomunismo, ele faz a política do anticomunismo, que era na época, e foi até recentemente, um problema muito sério para os militares, certamente. Quer dizer, a cisão com os militares vai vir depois da Segunda Guerra. Em 37, ele é o responsável por uma das nossas ditaduras, né? A ditadura do Estado Novo. Como é que você vê isso? A democracia que nós vivemos na República Velha até 1930, era uma democracia corrompida, uma democracia deturpada pelo clientelismo, pelo fisiologismo. Então, na verdade, quando ele deu o golpe mortal na democracia brasileira, aquela democracia que ele estava querendo destruir era uma democracia desmoralizada, que ninguém tinha apreço por ela. Na verdade, a resistência que houve foi muito menos da democracia e muito mais das oligarquias que estavam perdendo poder. A socióloga Celina Vargas do Amaral Peixoto, minha amiga, neta de Getúlio Vargas, vai explicar para a gente o que é que nós estamos fazendo aqui no Palácio Guanabara. O Palácio Guanabara foi construído para a Princesa Isabel no período do Império, né? Com a República, ele serviu de residência para os presidentes da República.
e Getúlio Vargas morou aqui de 1930 a 1945. E tem várias histórias, muita história para contar, mas na verdade a mais interessante é que no dia 10 de maio de 1938 houve o ataque integralista ao Palácio Guanabara para matar Getúlio Vargas. Os integralistas eram os equivalentes aos nazifascistas da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. E eles invadiram o palácio através da própria guarda do palácio e a família de Getúlio Vargas ficou completamente presa num recinto, praticamente nos quartos, armada. Getúlio tinha o seu revólver, minha mãe, Alzira Vargas do Amaral Peixoto, também, o outro irmão dela, Manuel Antônio, todos armados, e o exército não chegava, a polícia não chegava, e ninguém chegava para ajudar o presidente da República. Tudo demorou. Celino, tem uma certa contradição, né? Porque ele foi combatido pelos integralistas, que eram os fascistas tupiniquins, os fascistas brasileiros, no momento em plena ascensão do fascismo na Europa. E, ao mesmo tempo, ele é responsável pelo Estado Novo, Getúlio. Explica um pouco essa contradição de ser combatido pelos fascistas e ao mesmo tempo, ter estado no governo numa época que era uma ditadura. Quando as pessoas querem criticá-lo, chamam de fascista, germanófilo. Ele mesmo comenta isso no seu diário, né? Ou então de comunista. Mas, na verdade, ele nunca foi ligado aos comunistas, nem nunca foi ligado aos integralistas. Tanto é que os integralistas o atacaram. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Anselmo, você não acha incrível que o Getúlio Vargas, que era ditador, hein? Que tinha muitos inimigos. Isso, Né? pudesse trafegar tranquilamente a pé, vindo do Palácio do Catete, onde ele trabalhava, pela Rua Paissandu, até o Palácio Guanabara. Onde ele morava. Isso. Realmente, os tempos eram outros, não eram? Os tempos eram outros. Né? E eu acho, tem momentos que eu acho assim, poxa, o Getúlio, ele foi um cara que escreveu aquela carta, testamento, já pensando na morte, pensando no suicídio e pensando em usar o suicídio como uma arma política contra os seus adversários. Quer dizer, agora eu fico imaginando assim, será que hoje algum senador de Brasília seria capaz de dar um tiro? Não quero que ninguém morra não, tá? Eu não quero não. Mas dar um tiro no peito em defesa de uma causa, em defesa de sua ideia, entendeu? Quer dizer, tem hora que eu acho assim que falta hoje aqueles políticos de ontem. É difícil enquadrar Getúlio, vamos dizer, nos modelos ideológicos tradicionais, mesmo os mais fortes e vigentes da época, como direita e esquerda, é isso? Eu acho que Getúlio não era nem direita nem esquerda, nem nazista nem comunista. Ele tinha o seu caminho próprio de pensamento, de reflexão,
com uma visão muito moderna e nacionalista, soberania nacional e uma noção de desenvolvimento que até hoje me surpreende. Por que que ele, naquela época, já na década de 30, nos anos 40, tinha a noção exata de que você tinha que ter aço para desenvolver. Aí cria a Siderúrgica Nacional, cria a Vale do Rio Doce, minério, cria a Petrobras, petróleo. Aspásia, fala um pouco você tem algum Getúlio, fala o Getúlio da industrialização, quer dizer, nesse processo que ele, com a criação da Petrobras, da Vale, enfim, fala um pouco da Companhia Siderúrgica Nacional. Bem, o Getúlio era interessante, porque muita gente pensa que ele era muito político, mas os colaboradores que viveram e trabalharam com ele, um deles, Amaral Peixoto, contam que a obsessão dele era pela administração. Só, olha, o que ele mais gostava não era de fazer política, não. Era de ler os processos e despachar com os seus ministros. Então, isso justificou, de certa maneira, o Estado Novo, né? Porque era, segundo ele, um momento privilegiado para poder administrar. Então, o que significava ali administrar? Significava criar possibilidades novas para o país. Havia uma crise internacional mais grave do que essa que nós estamos vivendo hoje, né, em que praticamente todas as fronteiras dos países se fecharam e dando oportunidade a um desenvolvimento de mercado interno. E ele, ao contrário do que o precedeu, de Washington Luiz, que fechou todas as oportunidades para poder segurar a crise do café, ele segurou, né, segurou a crise do café e permitiu a transferência dos recursos do café para o nosso mercado industrial. O que aconteceu é que Getúlio soube entender esses projetos, soube entender esses anseios da sociedade, soube entender a necessidade de fazer isso e apoiou. Apoiou esse projeto que toda a América Latina fez na ocasião, a chamada Estado Desenvolvimentista, né? E depois vem a CEPAL, que vai orientar muito esse tipo de política, que é o Estado como motor do desenvolvimento. E ele abraça essa ideia. Ele dizia, os empresários são burros, eles não entendem nada, eu tenho que ir na frente e tenho que botar o Estado para investir e fazer investimento para eles entenderem que bom, que vai dar certo e que temos que fazer isso, temos que fazer a siderurgia e tal. Aspásia, fala um pouco sobre o outro Getúlio trabalhista, das leis da trabalhista, do salário mínimo, vamos dizer, da base que ele fez, que ele montou, da atual legislação sindical brasileira. Olha, na verdade foi um gesto de extrema inteligência, porque ele incluiu no processo político brasileiro um segmento que era popular, mas que era extremamente minoritário num país que era ainda rural. Rural. Né? Então ele não foi fazer aliança com os camponeses brasileiros. Que era a maioria. Que era a maioria absoluta, contra os senhores de terras, né? Ele foi fazer aliança com um incipiente proletariado industrial, que era muito fácil de ser controlado, porque era insignificante do ponto de vista numérico e político. Mas isso deu a ele uma característica, um selo de popularidade muito interessante. E sobrevivemos com esse modelo até hoje, porque a legislação trabalhista que ele montou, dando alguns privilégios e direitos a esses segmentos populares, era realmente muito restrita, numericamente. Hoje não é mais. Foi um projeto muito excludente. Se criou o Brasil moderno, virando as costas para o que havia de tradicional, e daí, enfim, para o campo, para os problemas sociais. Então,
é uma política sábia do ponto de vista de incentivar a modernização do país, porque dar direitos ao trabalho na cidade incentivava as pessoas a virem para a cidade e ia ter uma mão de obra barata e ampla, uma oferta de trabalho ampla para esta indústria nascente, né? Mas não é, quando a gente fala da legislação trabalhista, é uma legislação que protege uma parte muito pequena na época dos trabalhadores. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. O que vai terminar? O que vai depor Getúlio em 45? Bom, acontece também que o mundo mudou. Tem muito a ver com o que aconteceu fora. As forças contra o nazismo e o fascismo começaram a prevalecer na guerra. O Brasil entrou na guerra ao lado dessas forças e se estabeleceu uma contradição entre uma atuação democrática fora. O Brasil mandou forças para lutar na Itália, fébios, pracinhas, e a situação ditatorial dentro do país. E aí o Getúlio foi deposto também numa espécie de arranjo de ação entre amigos, porque ele nem foi exilado, nem teve direitos políticos cassados. Foi uma espécie de renuncia a esse cargo e espera que você volta. Getúlio sai do poder com muita amargura, do meu ponto de vista, claro, porque pelas evidências históricas que a gente tem, ele estava ensaiando um continuismo, uma constituinte com Getúlio, ele poder ser candidato, havia, enfim, sempre há um grupo próximo ao poder que quer continuar, então esse grupo estava favorecendo a ideia da candidatura de Getúlio e tal. E acho que isso não desagradava a Getúlio, não há evidência nenhuma de que isso desagradasse. Mas ele acaba, exatamente porque ele não dá demonstrações efetivas de que ele era contrário aos planos continuistas, ele é deposto. Foi uma crise de confiança, ele é deposto pelos militares para garantir as eleições de 45, que elegeram Dutra. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Sobre o segundo governo, que é realmente o desfecho, e até o desfecho trágico aí. O segundo governo foi um segundo governo dificílimo. Ele não era mais o mesmo, ele não revelou mais a capacidade de controlar aquela heterogeneidade e complexidade de forças políticas que o Brasil sempre foi e é ainda. É um continente, é um império complexo. Ele não conseguiu mais porque ele estava agindo em regime democrático e as forças que o cercavam eram hostis e divididas. E ele não teve uma estratégia adequada para isso. Para neutralizar, né? Para neutralizar. E quando nós dizemos assim, houve uma crise em 54, em geral, uma crise significa várias frentes de pressão negativas, né? E essas foram, em primeiro lugar, a inflação. Segundo, havia uma pressão enorme sindical para aumentar o salário mínimo que estava congelado desde 51. Isso, em 53, significou que eles queriam 100% de aumento do salário mínimo. O Partido Comunista atiçou, começou atiçou muito essa mobilização e houve a greve dos 300 mil.
que deixou o governo completamente sem a sua base popular natural, que eram os sindicatos. Então, os sindicatos ficaram hostis pedindo 100%. Ele deu os 100%. E aí os militares disseram, peraí, mas um trabalhador, um operário brasileiro vai ganhar quase a mesma coisa que um oficial de primeiro escalão, de segundo escalão militar. Nós estamos desmoralizando as forças militares. O Brasil está à beira de uma inflação. Como é que o presidente perde o controle dessa maneira com esse gesto demagógico? E aí vem o Manifesto dos Coronéis ao mesmo tempo que o Jango sai. Ele acaba pressionado a demitir-se, né? Acaba optando por uma outra coisa, que é o suicídio, 24 de agosto de 1954. Que ele morreu, mas deu ao movimento, em prol do Getúlio, deu ao movimento uma força muito grande, porque aqui no Brasil não é comum alguém se matar por causa de política. Celina, vou falar um pouco sobre o suicídio, sobre aquela madrugada de 24 de agosto de 54, que está completando 55 anos. Olha, evidentemente que eu era criança, tinha 10 anos, não participei de nada no catete, mas li tudo, sei de tudo o que aconteceu. Estudou e muito. Só tomei conhecimento da morte dos... Assim mesmo não me falaram que ele tinha suicidado. Eu acho que eu fui poupada por ser a neta mais nova e por ter uma relação forte com ele e também por causa de minha mãe. E eu só fui ao velório. Eu não quis vê-lo morto, não me interessei, quis guardar a imagem dele vivo e não fui até o túmulo. Agora, a imagem que me ficou dos jardins do Catete foi uma imagem onde as pessoas choravam desesperadamente, gritavam, e eram pessoas do povo, não tinha ninguém da elite. Eram pessoas do povo, eram pobres, negros, brancos, amarelos, chorando desesperadamente, e passavam por minha mãe e perguntavam, e agora, o que vai ser de nós? E ela estava muito irritada, ela dizia, agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. E foi essa a memória que eu tenho daquele período do dia do 24 de agosto, nos Jardins do Catete.